É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 6 minutos, manhã do dia 17 de novembro de 2025. Estamos aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Estamos falando para todo o Brasil e para o mundo. Deus abençoe, queridos, e você que nos acompanha através da nossa rádio, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado, e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Mas nesse momento é aquele momento que nós vamos falar com Deus. Está começando mais uma semana, e que seja uma semana gloriosa. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã e é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, abençoa-nos ao longo deste dia, ó Pai, e torna os nossos dias mais alegres com a Tua presença. E por este motivo eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Senhor Deus, que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, de medo, ó Deus, de inveja, de ódio, de rancor, de mágoa, de raiva, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, tornando os nossos dias, ó Pai, consolados, confortados, alicerçados e direcionados por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E nessa manhã eu tenho um texto que eu quero ler com vocês, que está aqui na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que nos diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de medo, em algumas versões está covardia, mas de poder, amor e disciplina. Em algumas versões, disciplina está domínio próprio. Imagine um guerreiro, apesar de suas armas e treinamento, ele sente aquela onda de medo quando ele entra na batalha. A sua mente é tomada por dúvidas, inseguranças e receio do que pode acontecer, do que ele pode fazer, ou o que podem fazer com ele. Agora imagine alguém que mesmo diante de perigos reais, encontra aquela coragem interior, uma confiança que o sustenta e o leva a avançar sempre adiante. Então essa coragem não vem de si mesmo, não vem de nós mesmos, mas de uma fonte poderosa que transforma o medo em coragem, em fé. E hoje eu quero falar sobre essa transformação. Como podemos, na condição de crente, vencer o medo com uma confiança que vem de Deus. E por isso que eu vou usar esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Uma promessa divina que nos dá força e coragem. Paulo, ele escreve ao jovem discípulo Timóteo na prisão em Roma, por volta do ano 64, 67 depois de Cristo. E durante os últimos anos de sua vida ali ele escreveu. E Paulo estava enfrentando dificuldades pessoais, perseguições e a perspectiva da morte. Ou por que não dizer a certeza que a morte estava próxima. Então, nesse cenário de adversidade, Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme na fé e na coragem. Na cultura grega e romana da época, o medo era visto como uma emoção natural, mas também como algo que podia ser superado pela coragem, pela filosofia ou por rituais religiosos. No judaísmo, a confiança em Deus ela era fundamental para enfrentar as adversidades, as lutas do dia a dia. Então,
Paulo, como judeu convertido ao cristianismo, ele combina essa confiança inabalável em Deus com a esperança de que o Espírito Santo é o nosso auxiliador direto. Ele nos auxilia diretamente, porque o Espírito Santo consola e nos conforta, nos alicerça e nos direciona. No versículo 2 aqui, no versículo 2 da carta de Timóteo, aliás, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, aqui revela uma verdade central. Que verdade central é essa? É que Deus não nos deu uma natureza espiritual de medo, mas de poder. Deus não nos chamou para sermos medrosos, covardes. Inclusive a Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu, não entrarão. Os covardes serão lançados num lago do fogo junto com Satanás e os falsos profetas. Então Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, amor e disciplina. Então aqui nós encontramos 3 aspectos essenciais para o homem e a mulher de Deus. Primeiro, o poder. O que é isso? É a força divina que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Segundo é o amor. O amor de Deus que nos sustenta e nos motiva a agir com coragem. E terceiro é a disciplina, ou domínio próprio, são sinônimos ali, que é a capacidade de controlar nossas emoções e ações mesmo em momentos de crise. Então, de uma maneira teológica, essa passagem nos lembra que nossa confiança não depende de forças humanas, mas do Espírito de Deus que habita em nós. Então podemos dizer o que a Bíblia nos ensina, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E quando nós pegamos o texto e vamos pegar as palavras, as frases que estão ali do original do grego, por exemplo, não nos deu, né? O grego ali é o garazem, garezan. É uma forma negativa indicando que o medo não faz parte do presente dado por Deus. Deus não nos presenteou com medo, nos presenteou com coragem. E não nos deu espírito. A palavra espírito, pneuma, refere-se à essência, ao espírito humano ou ao Espírito Santo. E aqui refere-se à influência divina, ou a capacidade que Deus nos dá para o enfrentamento. Inclusive a Bíblia nos diz: resiste ao inimigo com fé. Não com medo, com fé. Com medo ninguém resiste. Ok? E a palavra medo no grego é uma palavra chamada dúbia. Ou seja, literalmente dúvida, insegurança, ansiedade. E o interessante é que no Novo Testamento, muitas vezes associada à fraqueza espiritual, à falta de fé. Toda vez que fala no Novo Testamento a fraqueza espiritual ou falta de fé, aparece essa palavra grega no original, dúbia. E a palavra poder no grego é dinamis, né? Significa aqui força, capacidade de fazer algo. É uma energia divina, uma energia dada por Deus. Poder, o grego aqui. E amor aqui é o amor incondicional de Deus, que nos motiva e sustenta. Deus certa vez falou a Josué: ser forte, corajoso. Então ele fala para nós ser forte, corajoso. E quando fala de disciplina, fala de domínio próprio. Domínio próprio é a encrateia, do grego. É o controle, né? É autocontrole, é força interior para resistir ao medo e às tentações. Muitas das vezes o medo incapacita o crescimento espiritual do homem ou da mulher. O medo incapacita o crescimento dele em alguma área da sua vida por causa do medo. Então, o termo dúbia, muitas vezes é usado para descrever ansiedade ou temor que paralisa, que é o medo.
Então a Bíblia nos ensina que Deus nos oferece uma alternativa, um espírito que nos capacita a superar esses sentimentos, sabe? Muitas das vezes as pessoas não mudam por causa do medo, a insegurança. Quando nós lemos em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, Deus nos encoraja a confiar nele e não temer. Não temer as situações diversas. A Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, ele disse: pois vocês não receberam espírito, né, para novamente viverem com medo. Não. Recebeu um espírito que os salve, de salvação. Ou seja, nosso espírito é de adoção, não de escravidão ou de medo. Então recebemos o Espírito Santo para nos tornar forte. O salmista no Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A confiança em Deus, veja, escute o que eu vou te falar. A confiança em Deus elimina o medo das nossas vidas. Foi o que aconteceu com Paulo. Sabe, a confiança em Deus eliminou o espírito do medo na vida do Paulo. E em Filipenses, Paulo escreveu, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então a força vem de Cristo Jesus, que nos capacita através do Espírito Santo de Deus. Então essas passagens aqui, Isaías, Romanos, Salmo, Filipenses, reforçam a mensagem de que a confiança em Deus é o antídoto contra o medo. Um exemplo clássico de alguém que venceu o medo é esse missionário que eu gosto sempre de citar ele, que é o William Carey. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Ele enfrentou obstáculos imensos na Índia, mas ele confiou na força de Deus. E mesmo em meio às dificuldades e ao isolamento, ele confiava e se colocava nas mãos de Deus. A confiança de William que era inabalável e resultou na tradução da Bíblia, educação e evangelização naquela região. Outro exemplo, vamos tirar da Bíblia, o rei Davi enfrentou Golias com umas simples fundas e pedras, confiando na força de Deus, não em sua própria força. Ou seja, sua coragem nasceu de uma confiança profunda no Senhor. A nossa coragem deve nascer de uma confiança profunda no Senhor. Não desista, sempre em frente. Nós somos um exército celestial aqui na terra, que caminhamos sempre em frente. E Cristo, ele é o exemplo supremo da confiança em Deus, diante do medo. Na agonia que ele teve no Getsemane, ele orou ao Pai e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. E na cruz, Jesus enfrentou o medo da morte, do abandono, do pecado, e mesmo assim, confiou plenamente no Pai. Então a confiança de Cristo venceu o medo e conquistou a nossa salvação. Com ele está as chaves da morte e do inferno nas mãos. Apocalipse 1,18. Então, nosso espírito de poder, amor e domínio vem de Cristo, que nos dá força para vencer qualquer medo. Agora, como podemos colocar isso na prática, pastor Dimas? Primeira coisa, confiança na palavra de Deus. Medite diariamente nas promessas de Deus para fortalecer sua fé. Segundo, viva no Espírito. Busque o Espírito Santo como fonte de poder, amor e autocontrole. O autocontrole, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos torna forte. Quarto ponto, pratique o amor. Demonstrar o amor ao próximo fortalece nossa coragem e nos afasta do medo. Resista às dúvidas. Lembre-se que Deus não nos deu um espírito de dúvida, mas de firmeza e segurança.
Então quero concluir aqui dizendo que essa confiança deve permear todas as áreas da nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está conosco. Amém, queridos? Não desista. Deus está contigo. Amém? Graças a Deus, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,